de trânsito, que são as questões que eu tenho competência, então, para conversar. E vamos lá. Vamos começar, Alexandre, falando sobre o que é o CONTRAN, quem faz parte do CONTRAN, de quanto em quanto tempo você se reúne, como é que vêm as pautas, né, que são debatidas e são abordadas. Isso, Conselho Municipal de Trânsito, então, eu não sei exatamente a data de criação dele, né? Ele foi criado, o primeiro presidente dele foi o Vitor, do CFC Vitória, que hoje é o presidente, então, do CFCs aqui da região. E ele trata questões, então, obviamente, pertinentes ao trânsito, questões que às vezes elas demandam de um estudo melhor, né? Seria às vezes complicado uma pessoa sozinha decidir sobre algumas questões de trânsito, né? Então essas questões são levadas ao conselho e a gente discute entre mais pessoas, que qualquer questão, acho que quando discutida por mais pessoas, né, a gente consegue sempre chegar a uma resolução melhor, uma resolução que atenda mais o interesse do coletivo. Quantas pessoas hoje integram o CONTRAN? Então, nós temos, são 26 cadeiras que estão disponíveis, né, para membros do CONTRAN. São membros do governo, né, e membros das empresas e membros civis também, tá? Temos então uma listagenzinha rápida, te passo, pode ser? Pode ser. Hoje o Conselho Municipal de Trânsito é composto por um representante da Secretaria de Planejamento, um representante da Secretaria de Educação, da Brigada Militar, da Polícia Civil, um representante das empresas concessionárias do transporte coletivo, da Associação de Bairros de Lajeado, dos taxistas, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação, da ACIL, da CDL, da OAB, da Sovans, dos bombeiros, da fiscalização de trânsito, da Defesa Civil, né, Associação de Aposentados e Pensionistas de Lajeado, por aí vai, né? Tem uma série bem representada a comunidade, né? Tá bem representada, sim, né? Essa é a ideia, justamente. E quando tem demandas que você diz antes que uma pessoa só não conseguiria resolver, vocês reúnem todos eles ou necessariamente não é todos que participam? A gente são reuniões ordinárias, né, onde a gente convoca os participantes e eventualmente um que o outro não pode se fazer presente, né? Mas aí a gente também trabalha com um quórum mínimo, né? Que hoje seriam 10 participantes, se não me engano, para tentar se cometer o mínimo de injustiças, né? E chegar sempre na melhor resolução possível, né? São questões que uma pessoa sozinha talvez teria condições, sim, de decidir sobre, mas a gente acredita que, né, enquanto maior número de pessoas decidindo, a decisão vai ser mais bem pensada, né? Qual é a frequência das reuniões? Uma reunião por mês. Uma por mês. Durante a pandemia, imagino que no início deve ter dado uma travada, depois teve reunião virtual? Ou Isso, como é que fizeram? Durante a pandemia, a gente, quando tinha alguma demanda específica que exigia, então, um cuidado maior, a gente compartilhava, então, por e-mail, né? E o pessoal tinha a possibilidade de fazer os seus comentários por ali. Não chegou a ter uma reunião, então? Não chegou a ter uma reunião virtual, não chegou a ter. E a gente retomou agora, no início do ano, então, as reuniões presenciais. Além de projetos maiores, um deles que a gente tem na pauta é o alargamento da Avenida da Senadora Alberto Pasqualini. Mas além desses maiores, que demandas que chegam para vocês mais rotineiras, assim, nessas reuniões mensais? Situações de sinalização de trânsito, às vezes a gente coloca em pauta. A gente recentemente encaminhou para a Câmara de Vereadores também uma solicitação a respeito da legislação sobre os transportes de aplicativo. A gente encaminhou para a Secretaria de Obras, o Conselho Municipal de Trânsito, né, encaminhou para a Secretaria de Obras uma resolução que trata da implantação das travessias elevadas de pedestres, né, que a gente identificou que as travessias elevadas de pedestre aqui em Lajeado estavam com algumas deficiências, né, na sua implantação, então a gente encaminhou essa resolução buscando o ajuste disso, né? Que a travessia elevada de pedestres, justamente, ela tem a intenção de facilitar a mobilidade do pedestre,
né? Então a gente solicitou que não se deixasse mais aquele vão, né, entre o cordão da calçada e a travessia, que é para o escoamento da água, né? E já foi conversado lá com o Medonho, lá da Secretaria de Obras, e ele já sugeriu até a solução, né? Então, em princípio, já houve uma melhora aí. As próximas que serão implantadas, possivelmente já serão implantadas de acordo com as normas, bem direitinho. A questão do transporte de aplicativo também foi uma demanda que chegou através da Associação dos Taxistas, né, que estavam reclamando, então, de uma desleal, né, a competição desleal, né, porque eles têm que atender a todas as normas e regras que são impostas, e alguns transportes de aplicativo estão identificando os seus veículos, né, que não é a ideia. Porque quando tu identifica o veículo, automaticamente a pessoa tem a possibilidade de acionar o motorista que está passando ali com o seu transporte de aplicativo, e às vezes pode ser que a viagem não seja lançada no aplicativo, né? Então ele acaba não destinando uma parte do que ele recebe para o transporte de aplicativo, e além do mais que o taxista, por exemplo, paga uma série de outras taxas, né, municipais. E enquanto não houver uma legislação específica do município, o motorista de aplicativo está isento disso. Então, a Associação dos Taxistas veio nos exigir que a gente exigisse da Câmara de Vereadores, do prefeito, enfim, que legislassem sobre, que criasse uma legislação, então, criando as normas, né, específicas para a categoria. Se eu bem entendi, não pode estar identificado, então, que é a motorista de aplicativo. Hoje, como está em aberto ainda, eles podem fazer o que eles quiserem. O contrato que eles assinam com a empresa, por exemplo, o camarada é Uber, né? Ele assinou um contrato com a empresa lá do Uber. O contrato deles exige que não seja identificado. Mas a gente não tem poder de legislar sobre, porque isso é um contrato né, empresarial ali, né? A Uber contratou, digamos assim, o cara, né, e fez esse acordo com ele. Então a gente não tem o poder de intervir nisso. Mas no momento que o município criar uma legislação específica e aprovar essa legislação, e aí sim uma das pautas ali dessa legislação que está para entrar em vigor, então, ou está para ser analisada, enfim, seria a exigência da não identificação. Eu achei que era justamente o contrário, que seria bom identificar, e eu quando vejo assim um carro, né, identificado, bom, ali a gente já sabe que é Uber, mas então se tem essas particularidades. Motoristas de aplicativos não estão no conselho ainda, né? Até porque não tem uma regularização, é isso? Exatamente, ainda não estão, isso, mas a gente já pode adequar a partir do momento, né, que houver essa adequação da categoria. Tem uma contagem de quantos teriam lajeado ou justamente por não ter regularização não se tem? A gente não tem essa contagem, tá? A gente sabe que aumentou muito o número, né? Inclusive nós já temos empresas de transporte de aplicativo que são aqui de Lajeado, né? Então, para te ver como aumentou essa demanda, né? Até pela facilidade, né, de tu poder acionar o transporte pelo celular, né? Então, acaba sendo confortável para o usuário, mas, claro, tem que haver a adequação, né, para que fique tão seguro, inclusive, para o usuário, né? Porque se tu hoje acionar o camarada aí que faz o transporte por aplicativo, se tu acionar ele na rua, por exemplo, sem que seja pelo aplicativo, e ele não registrar, né, no aplicativo, não fica registrado em lugar nenhum. Então, daqui a pouco, o teu filho, a tua filha que está chamando transporte de aplicativo, tu não sabe com quem foi, para onde foi, né? Então, no momento que está registrado ali no aplicativo, tu ao menos tem uma referência ali, né? Esse é um dos motivos por não ter a identificação no veículo. Exatamente. Quebra-molas, eu sei que é uma reivindicação constante, né? Todos os coordenadores do departamento de trânsito que já vieram aqui na rádio falam em 100, 200, 300 pedidos. Isso chega para vocês também no CONTRAN, e além disso, controladores de velocidade, faixas elevadas também, isso é algo que é corriqueiro? Sim, isso é bem corriqueiro, né? Porque as pessoas, geralmente, os moradores locais, né? Que foi o caso, por exemplo, agora da 26 de janeiro, que foi asfaltada. Aquela rua que tu passa ali em frente à Fruc, né? Aí tu pega a direita entrando no bairro Hidráulica ali, tu passa na lateral do Tiricaça ali e tal. Foi uma rua que foi asfaltada recentemente, né? Então nós tínhamos uma rua que tinha o calçamento de paralelepípedo,
né? E automaticamente o paralelepípedo ele é um redutor de velocidade, né? Então os veículos passavam ali desempenhando uma velocidade de acordo com aquele calçamento ali. No momento que tu coloca um asfalto, tu possibilita que o veículo desenvolva uma velocidade bem maior. Então os moradores já fizeram lá uma reivindicação pedindo que se fizesse algum redutor de velocidade, porque estavam com dificuldade de sair das garagens que dão o acesso direto para essa rua, não para 26 de janeiro. E então é um exemplo, né? Ali foi implantado quebra-mola, se não me engano, e já ajudou bastante, né, na solução do problema da velocidade ali. Mas chegam sim demandas de quebra-mola, e a gente está com uma mentalidade diferente hoje já, muito apoiada pela Secretaria de Planejamento, que a gente entende que existem inúmeros outros dispositivos para redução de velocidade. Tais quais? Tirar o pé do acelerador seria um desses. Certamente, se nós tivermos uma consciência mais elevada, uma consciência coletiva, a gente precisa de menos leis. Né? Eu sempre digo, a lei tem que ser mais completa quanto menos consciência tem um povo, né? Então, esse é um exemplo típico, né? Tu não precisaria ter dispositivos redutores de velocidade, por exemplo, nos arredores de uma escola, né? As pessoas, por consciência, deveriam perceber que ali é uma escola que tem circulação de pedestres de criança, né? E deveriam, por consciência, então, já diminuir a velocidade. Mas, trazendo a questão dos dispositivos auxiliares de redução de velocidade, né, hoje se aplica tem uma técnica que chama Traffic Calming, né, que tu coloca alguns obstáculos na pista, né? Por exemplo, tu tem uma via em linha reta, uma via larga, que te convida a desempenhar uma velocidade maior. Se tu colocar em determinados pontos aqueles tachões, né, de um lado e do outro da pista, fazendo tipo uma canalização, o camarada ele automaticamente ele vai ter que desviar desses dispositivos, e automaticamente ele vai reduzir a velocidade. Mas a gente já entende que quando justamente tu afunila uma via, automaticamente tu tá induzindo o motorista a reduzir a velocidade. Então, tu coloca a sinalização, aquela a pintura asfáltica, e tu coloca o tachão. A pessoa se sente mais afunilada ali e ela é menos convidada a andar com maior velocidade. Além daquelas linhas também, que tu atravessa as linhas no meio da faixa e vai diminuindo a distância entre uma e outra. Então, isso também causa um efeito no cérebro da pessoa, que ela está passando cada vez mais rápido pelo obstáculo. Então, automaticamente, ela tem uma tendência a diminuir. Principalmente se a gente conseguir aplicar aquela pintura a quente, que tem um relevo, né, na pintura. Então, o camarada passa no primeiro obstáculo, faz tudum, passa no segundo, tudum, 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 né? Então, automaticamente, tu tem uma tendência a diminuir a velocidade, né? Mas, claro que, conforme a situação, ainda se analisa a possibilidade de colocar a lombada, né? Mas a gente deixa isso como um último recurso. A gente está tentando buscar outras maneiras de fazer o motorista reduzir a velocidade e trafegar com mais segurança na via. E a decisão final é tomada pelo CONTRAN também, não é o Departamento de Trânsito sozinho nesse caso? E nas decisões que são levadas para o CONTRAN, sim. Né? As questões que são levadas para o CONTRAN, daí nesse caso a gente tem o poder de decidir sobre, né? Uhum. Mas tem muita coisa ali do dia a dia que chegam que é decidido no próprio Departamento de Trânsito ou então na própria Secretaria de Planejamento, né? Até para conseguir dar conta de todas as demandas. Alexandre Françosi, presidente do Conselho de Trânsito de Lajeado, o CONTRAN. Vamos falar então daquilo que está sendo debatido, a começar pela pauta, né? Uhum. Alargamento da Avenida Senador Alberto Pasqualini em direção ao Arroio do Meio. Isso. De onde surgiu essa ideia? São os moradores que estão reclamando, vocês veem ali porque, de fato, ali não tem acostamento, não tem lugar para estacionar, calçar também, mas é difícil de visualizar a possibilidade de alargar aquilo ali. Como é que está sendo tratado esse assunto? O alargamento de uma via na região urbana,
Geralmente ela é complexa, né? Porque aquele exemplo ali é um ótimo exemplo. Aquela via ali da Avenida Amazonas até a Ponte de Ferro, vamos pegar esse trecho aí, era um trecho que há pouco tempo atrás ele era praticamente zona rural. Tanto é que quando a gente chega depois lá das Sucatas Paludo, lá que tem aquela escolinha, nós temos potreiro ali ainda, né? Graças a Deus, a nossa cidade ela está tendo um desenvolvimento muito acelerado, né? Então, faz pouco tempo que nós temos ali condomínios, empresas, né? Nós tínhamos ali algumas propriedades rurais ainda, né? Tanto é que tem, inclusive, lá um amigo nosso, que a gente joga bola, lá no Nandão, né? Que também era uma área rural aquilo ali, né? Hoje são campos de futebol que ele tem ali. Mas, enfim, de uns tempos para cá, é uma região que cresceu muito, né? Tanto na questão residencial quanto na questão comercial. Além do fluxo que vem de Arroio do Meio, né? Porque a gente sabe que Lajeado hoje, querendo ou não, é o polo do Vale do Taquari, né? E a zona comercial forte do Vale acontece aqui, então a gente sabe que a gente recebe muita gente de outros municípios que vem trabalhar aqui. E é o caso ali, muita gente de Arroio do Meio vem trabalhar e utiliza essa via, né, como acesso à cidade de Lajeado. E a via se tornou estreita, né? Porque com o aumento do comércio, automaticamente começaram a ter mais veículos estacionados ao longo desse trajeto, né? E os veículos estacionados nessa via que se tornou estreita ao longo do tempo está causando alguns transtornos. Então chegou para nós, através do Departamento de Trânsito, dar uma pensada sobre o que fazer, né? Então, em alguns pontos específicos ali, onde temos uma indústria de sucatas ali, a gente está estudando a possibilidade já de fazer um alargamento, consultando então o proprietário dos terrenos dali, mas a gente, enquanto conselho, vai encaminhar para a Secretaria de Planejamento a possibilidade de alargar essa via, né? Eu já falei com o secretário Giancarlo Bervian, que me disse que sim, que já existe um movimento, mas, como eu te falei, é uma questão bem complexa, né? Porque tu tem que tratar com todos os proprietários de terreno, cada um tu tem que tratar e tu vai ter que, de certa forma, o camarada entende que está perdendo, né, um espaço do seu terreno ali, então é uma tratativa bem delicada, mas que tem que ser pensada, que tem que acontecer e já está iniciando esse movimento hoje, tá? O CONTRAN aprovou, então, que a gente inicie esse movimento, né, que passe para a Secretaria de Planejamento para que comece a fazer esse estudo. Mas então, prazos é muito cedo para a gente falar ainda, e se vai acontecer de fato? Prazos é muito cedo para estipular, mas eu acredito que vai acontecer sim, porque já existe dentro do planejamento da cidade, já existe, já está previsto esse recuo, né? Então tu passa ali, tu percebe que... Seria em quantos metros, Alexandre? Eu não tenho certeza. 5? Se não me engano, são 4 ou 5 metros. Daí seria mais para botar espaço para estacionamento? Exatamente. Não é criar uma nova via, né? Não seria, exatamente, seria criar uma faixinha ali para o estacionamento, exatamente. E essa conversa com as pessoas que moram ou têm empreendimentos ali já começou? Eu não sei se já começaram a ter essa conversa, né? Teria que daí também que ver com o setor de planejamento ali, ou não sei qual é, se seria outro setor, para ver se já iniciaram, se já estão nesse momento. E teriam que todos estar de acordo para acontecer? Eu não tenho certeza se eles têm que estar de acordo. Claro que estando de acordo acelera o processo, né? Mas a gente pega agora, por exemplo, o alargamento da BR-386 e a gente sabe que houveram proprietários de alguns lotes ali que não quiseram, né? Mas daí é uma questão que é uma necessidade que vai atender o coletivo,
né? Então, Ali é questão de faixa de domínio também, né? Exatamente. Muda talvez um pouco, eu não sei como é que é dentro da cidade, né? Exatamente. Tem outras demandas nesse sentido, encaminhadas, ou no momento mais é essa pauta, assim, de uma mudança mais drástica no nosso trânsito? De mudança mais drástica hoje é essa aí que a gente tratou na última reunião. E o viaduto ali da montanha também recebendo algumas melhorias, né? Quem sabe em breve vai ser liberado, vai ser inaugurado. A gente está na expectativa, principalmente quem mora naquela região da cidade, que é o meu caso, né? Que a gente utiliza, que hoje a gente tem 2 grandes eixos na cidade, né? Um que liga a cidade de leste a oeste e outro de norte a sul, né? A gente fala da Avenida Benjamin e da Avenida Senador Roberto Pasqualini. E quem utiliza a Avenida Benjamin constante diariamente, que é o meu caso, por exemplo, a gente encontra ali, né, um gargalo e a gente está na expectativa aí pela liberação logo da ponte ali que foi feita, né, do viaduto que foi feito sobre a 130. E estamos bem apreensivos que certamente vai melhorar a vida de todos. Mas é impressionante, cara. Eu acho que um assunto que a gente tem que começar a tratar é a questão do transporte alternativo, né? Porque, volto a dizer, Lajeado, graças a Deus, é um município muito bem economicamente. Então, tu vê que as pessoas começam a trabalhar e já compram o seu veículo, né? Só que a gente percebe que as vias estão congestionadas, que mesmo havendo um alargamento, né? E a gente pega a Holanda hoje, que é a capital do ciclismo no mundo, o governo de lá derrubou prédios fazendo alargamento de avenidas e não resolveu, né? Então a gente tem que pensar em transportes alternativos, de alguma maneira de estimular, e eu gosto de conversar bastante sobre o uso da bicicleta e até aproveitar, né, que estamos na rádio, já começar a incentivar os empresários da nossa região, daqui a pouco, a implantar um banheirinho, né, um vestiário nas suas empresas, porque a gente sabe que a nossa topografia da nossa região aqui é bastante acidentada. Então, naturalmente, e a gente tem um clima abafado aqui, então, naturalmente, o camarada que vai trabalhar de bicicleta, ele vai chegar suado, né? Se tiver um vestiáriozinho, já possibilita, né, que o cara faça isso. Se o cara chegar todo dia suado, o cara daqui a pouco não vai querer mais utilizar o transporte alternativo. Mas se tu estimular o transporte alternativo, certamente as pessoas, não na sua totalidade, mas muitas vão migrar para o transporte alternativo, descongestionando um pouco as vias, né? Vê que o papo vai longe, né? Sai do trânsito, já entra aí para higiene, para dentro das empresas também, mas é interessante. Alexandre, muito obrigado por atender aqui o convite da Rádio Independente. Podemos voltar a falar mais vezes. Ok, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Presidente do Conselho de Trânsito de Lajeado, CONTRAN, Alexandre Franzoni, conversando conosco, então, falando desse alargamento aí da Avenida Senador Alberto Pasqualini em direção ao Arroio do Meio, também outras demandas do trânsito e que chegam até o CONTRAN aqui em Lajeado. Agora, 5 minutos faltando para as 4 da tarde, a gente vai para o intervalo comercial e já voltamos com mais Redação no Ar. Na Independente, Redação no Ar.